Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindo de volta ao Diário Econômico Original. Hoje é segunda-feira, dia 21/11 de 2022. Antes de falar sobre o que nos espera essa semana, vale trazer algumas atualizações do nosso noticiário. Primeiro foi o aviso do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, reforçando na sexta que se a política fiscal atrapalhar a convergência da inflação para a meta, o Copom e os juros vão ter que reagir, ou seja, juros para cima. Ele obviamente admite que alguma mudança no teto de gastos já era esperado para 2023, mas ele chama atenção para a importância de existir um novo arcabouço fiscal crível. E um ponto bem importante, ele relembra que as expectativas do mercado sobre o que vai ser anunciado no lugar do teto importam muito. Eu tenho dito que o BC tende a não agir antes de ter algo mais concreto no fiscal, mas que se as expectativas de inflação desandarem antes disso, ele pode ser empurrado a retomar o ciclo de alta sim, porque é assim que funciona um país com um Banco Central independente e com meta de inflação com credibilidade. Só que hoje, com o que a gente tem de concreto até agora, ainda me parece precipitado esperar altas da Selic nas próximas reuniões. Sobre a PEC de transição, para além da retórica e jogos de cena para a torcida, me parece que o governo resolveu refazer pontes com o mercado financeiro e com a racionalidade econômica. Primeiro a gente viu o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, vindo a Faria Lima na sexta também para conversar, segundo ele disse ao Estadão, abre aspas, com 14 fundos grandes. E a partir daí, a acenar com algum enxugamento da PEC. Os detalhes, obviamente, vão fazer toda a diferença, mas de alguma forma o recado do dólar todo mundo entende e assimila. Já no sábado, o senador Alessandro Vieira protocolou uma PEC alternativa que reduziria de 198 bi para 70 bi o estouro do teto de gastos no ano que vem. Seria aí o mínimo necessário para aumentar o Auxílio Brasil e dar o adicional do benefício da primeira infância, aqueles R$150 por filho. E tão importante quanto, ele também define nessa PEC o prazo de 17 de julho de 2023 para o novo governo aprovar uma lei complementar que criaria um regime fiscal no lugar do teto. Ou seja, ele dá uma data para a gente ter um novo regime fiscal. Um detalhe importante, o senador esteve naquela comitiva da COP27 junto com o presidente eleito Lula. Bom, e ainda segundo ele, existe uma razoável convergência no Senado sobre a necessidade de se mudar a âncora fiscal, mas tentar isso, abre aspas, no apagar das luzes da atual legislatura é muito difícil. Mais racional seria resolver o que é efetivamente urgente e estabelecer prazo para o governo novo construir e negociar a aprovação de um novo regime fiscal. Fecha aspas. Parece fazer sentido. E por fim, foram recorrentes as notícias no fim de semana de que o nome do Fernando Haddad sobe nas bolsas de apostas para o Ministério da Fazenda. Só que o Valor Econômico trouxe um argumento contrário que eu achei interessante. Além do mercado torcer o nariz, se a ideia é o Haddad ser o sucessor para 2026, talvez a Fazenda não seja a posição mais adequada. Com as contas públicas em situação tão delicada, seria muito trabalho, muita pressão, mas pouco prestígio. Tem quem aposte que esse nome saia antes do Copom do dia 6 de dezembro, o nome do ministro da Fazenda. Vamos ver. Bom, vindo para a agenda da semana finalmente, a gente tem prévia do IPCA aqui, ata da reunião do Fed lá fora, além da Black Friday e os dados qualitativos de atividade pelo mundo, o tal do PMI. Para o IPCA 15, a gente chega aqui no original em números mais salgados do que o consenso. 0,6%, podendo até ser um pouco mais, contra 0,57%, que é a mediana da Bloomberg para o número. Sobre a ata do Fed, essa foi aquela reunião que o Powell disse que eles até poderiam reduzir o ritmo de alta em dezembro, só que as questões sobre até onde ir com os juros e por quanto tempo ficar com a política em nível restritivo estavam se tornando mais importantes. Ou seja, mais juros, por mais tempo, mesmo que a passos mais lentos. Então, se for por aí, eu não vejo por que a gente teria um documento com um tom mais leve, Pelo contrário.
Sobre as pesquisas junto aos gerentes de compras, os tais PMIs, os dados de outubro sugeriam que a atividade econômica global desacelerou ainda mais. Só que para novembro, que são os números que saem agora, a gente até poderia ver algum tipo de respiro, mas ainda sinalizando queda do PIB. Esse respiro pode vir da melhora contínua que a gente está vendo nas cadeias de suprimentos globais e também nos preços. E até algum alívio ali na Europa, por exemplo, com os estoques de gás que eles conseguiram fazer, e lá no Reino Unido com a saída da primeira-ministra. Só que a minha maior curiosidade é ver o que vai ser dos números americanos, que têm perdido fôlego de forma mais consistente, inclusive no setor de serviços. Aliás, sobre isso, sobre a atividade americana, as vendas da Black Friday na sexta vão ser bem acompanhadas pelos investidores. Segundo uma pesquisa da Goldman Sachs, 46% dos consumidores americanos planejam gastar menos esse ano do que o ano passado e 23% planejam gastar a mesma quantia do ano passado. Ou seja, as expectativas são de um período mais fraco, um feriado mais fraco. Vamos ver. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.